Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Advisor. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia, fui aluna do PAAP e hoje atuo na área de investimentos. E esse podcast foi criado com muito carinho para você que quer se tornar um especialista de investimentos. A ideia aqui é trazer histórias reais de alunos que conseguiram migrar para a área de investimentos junto com a ajuda do PAAP. E hoje eu tenho a honra de receber um desses cases de sucesso. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, Júlia, agradeço. Para quem não sabe, o Luiz ele já se sente em casa aqui, né, Luiz? Exatamente. O Luiz ele trabalhou aqui na Eu Me Banco. Não, Eu Me Banco não, né? Agora, para quem não sabe, nós somos uma faculdade. A Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças, né, Luiz? Então, exato. A gente busca sempre em evoluir e trazer o melhor para vocês aí. Então, Luiz, primeiro, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço. Por você aceitar o nosso convite, ser o nosso primeiro aluno convidado aqui. Me conta, Luiz, como que foi essa migração para a área de investimentos? Então, você trabalhou, né, aqui na instituição. Exato. Você vendia o PAAP, né? PAAP. Principalmente o PAAP. Como que foi? Quando que você percebeu que você precisaria se tornar um aluno do PAAP para fazer essa migração para a área de investimentos? Perfeito. Bom, quando eu entrei aqui, eu já pensava um pouco no mercado financeiro, era comercial principalmente, né? Aqui eu entrei na área comercial também, então já tinha esse foco de segmento, de fato, comercial, né? Já tinha CPA 20 na época, enfim. Passei alguns meses, peguei uma boa experiência aqui e falando muito do PAAP, né? Não só do PAAP, claro, do PAB, do PEC, hoje do MFI também, mas o PAAP sempre foi um que eu me identifiquei bastante. Já gostava do mercado financeiro, já investia desde ali 2020, acho que muitas pessoas começaram a investir nessa época também, né? Eu fui uma delas. Então já tinha esse interesse no mercado financeiro, inicialmente apenas como investidor. E falando tanto do PAAP, eu vi o Morning Call ali do Gerson, principalmente, do BTG, já acompanhava há um tempo, e ele é nosso professor, então também era alguém que eu sempre falava ali, então chamava muito a minha atenção. Com o tempo fui cada vez me identificando mais e chegou no momento que eu falei, bom, acho que é o mercado financeiro de fato, né? Até falava, toda vez que eu falava do PAAP, eu vendia para o aluno, mas também vendia para mim mesmo. Então chegou um momento ali que eu decidi fazer essa mudança, né? E aí, de fato, migrar para o mercado financeiro. E aí o PAAP, claro, foi o caminho mais óbvio ali, não só por estar aqui, mas pela aceleração que ele de fato dá, né? Pela conexão que ele dá. Sim, e até um ponto que você comentou, referente às conexões, né, que o PAAP traz, justamente o PAAP, ele foca em vários pilares. Como você já trabalhava nessa área de vendas, o comercial você já tinha bem desenvolvido. Exato. Mas o PAAP, ele traz outros pilares, o pilar técnico, montagem de portfólio, networking, principalmente, conexões com pessoas já do mercado financeiro. Qual desses pilares que mais te ajudou a fazer essa migração para a área de investimentos? Bacana. Bom, eu diria que foram todos juntos, né? Claro, acho que a network também é muito importante, ali até o Claudinei, ele me ajudou muito na entrevista, falando como que ia ser, me guiando ali um pouco, né? Cortando as pontas ali que estavam a mais, dando um bom direcionamento. Então, cheguei para a entrevista já sabendo muito bem como seria a estrutura dela. Claro, ele não adivinhou por completo como que é, cada coordenador leva de uma forma, mas foi basicamente o que ele falou, mudou 1% ali do que ele falou, então já me tranquilizou muito, já cheguei na entrevista sabendo a estrutura, né, não sabia as perguntas, evidentemente, isso não tem como saber, mas já sabia muito bem da estrutura, então você já chega muito mais calmo, muito mais preparado nesse sentido. Na parte técnica, também evidentemente ajudou muito, desde a aceleração, aquela primeira etapa do programa, a gente tem algumas oportunidades para fazer uma apresentação de um crédito privado, por exemplo, que hoje o mercado cobra muito, que os profissionais falem, de outros produtos do mercado financeiro como um todo, então a gente já consegue ter essa prática no programa, de fato, né, na aceleração ainda, que são a primeira etapa ali, como eu comentei, já como se fosse simulando uma entrevista de fato, ou uma venda para um cliente, que é o que o gestor vai te cobrar ali, que você faça na entrevista. Então, nesse lado também, eu já cheguei seguro, porque todas as oportunidades que eu tive para apresentar ali, eu aproveitei, então eu já sabia como eu estava, tinha um bom termômetro nesse sentido, né. E claro, também ali, a parte da certificação, a gente também tem acesso para quem... Quando eu entrei no PAAP eu já tinha a CEA, estudei pelo meu banco exclusivamente, né, mas para quem ainda não tem, às vezes ainda está procurando ela, então acaba ajudando muito, né, então eu diria que acho que todos os pilares aqui foi muito importante, do comercial aflorar ainda mais para o mercado financeiro, né, mas network também, depois ali, quando começaram as mentorias, me ajudou muito também, vem me ajudado ali, o Léo Portes como mentor também,
hoje está no Ion como GPAT, então acaba ajudando muito, acaba acelerando muito o caminho, né? Não é, como a gente fala, né? Não é um atalho, que não vai, o programa não te entrega uma vaga para você assinar o contrato ali, mas ele te dá toda essa estrutura para assinar o contrato, né? Que é justamente o mais importante. Perfeito. E é justamente esse ponto, né? Então você encontrou o PAAP, se dedicou, né? Às vezes aquela pessoa que acaba sendo tímida, né? Às vezes acaba não aproveitando a oportunidade de apresentar um case durante a aula, e você aproveitou essa oportunidade de aproveitar os cases, errar, o professor, né, te trazer ali o melhor caminho. Então isso é muito importante, né? E é justamente o que você falou, não é do dia para a noite, você se prepara ali para a entrevista. E um ponto que é muito interessante, aconteceu comigo também, que é os professores estarem sempre disponíveis para nos ajudar. Então quando eu tive a minha entrevista, eu também mandei mensagem para eles, falando que eu tinha entrevista, eles me ajudaram. Então isso é um ponto que eu acho que é fundamental, assim, para quem quer uma ajuda. Mesmo quando você não está na aula, você pode acionar eles, eles vão te dar todo o suporte, né? E quando você fez essa migração para o mercado financeiro, né, para a área de investimentos, surgiu algum medo, algum receio? E o que você fez para superar esse medo? Porque muitas pessoas hoje estão infelizes, né, nas suas cadeiras, a gente sabe disso, mas elas acabam tendo medo, um receio de fazer a mudança, né, de mudar ali. Então, aconteceu isso com você? Você teve esse medo? O que te ajudou a superar também, caso você teve? Porque comigo, eu tive muito esse medo, né? Eu fui do varejo bancário e migrei para a área de investimentos, então assim, eu tive muito medo de realmente não dar conta, mas assim, eu acho que é muito a gente sair da nossa zona de conforto, né? Queria saber como que foi com você. Perfeito. Bom, aqui eu era consultor, né? Como até você comentou ali no início, né? Como a gente atende principalmente o público bancário, já que quer fazer a transição ou quer subir na carreira mesmo, a gente acabava fazendo os atendimentos ali, principalmente mais à noite, que é quando a gente tem contato com eles de fato, né? E o PAAP acontece à noite ali, ao vivo, né? Acontece à noite, então eu tive que tomar essa decisão. Acho que esse foi o meu primeiro receio. Eu tive que optar por sair do meu banco, quando eu decidi de fato, né, fazer essa migração ali para o mercado financeiro, tinha aquilo como certo ali para minha carreira a longo prazo. Então esse hoje foi o meu primeiro receio, de eu sair daqui e ficar um tempo fora do mercado como um todo para ter essa dedicação. Até quando eu saí, foquei um mês inteiro para tirar a CEA, consegui tirar a CEA na primeira vez, logo em seguida começou o PAAP. Mas esse foi o meu primeiro receio, tá? Vou sair de algo que eu estou indo bem e já estou como garantido, vamos falar assim, eu já estou empregado aqui para fazer essa mudança. Então acho que foi o meu primeiro passo ali, que eu acho que muitos vão ter, de às vezes falar com o seu gerente ali, que quer ir para o Ion, por exemplo, enfim, que quer para qualquer cadeira ali como especialista em qualquer instituição, então esse medo de ter que quebrar essa barreira de falar que não quer estar ali. Então, às vezes o gerente já começa, a pessoa pode pensar que o gerente começa a te olhar já com uma outra visão, né? Talvez eu não vou contar com essa pessoa aqui em um certo tempo. Então, eu acho que um medo que talvez muitos tenham também. Mas, claro, também quando eu fiz a entrevista, eu estava muito bem preparado, comecei a procurar entrevistas, fazer os contatos quando me senti de fato preparado. Como eu falei, já tinha a CEA quando eu entrei no programa, mas aguardei um pouquinho ainda para começar os contatos, porque justamente se o programa, eu já tinha como um certo isso, eu que ia me colocar na área, não adiantava no primeiro dia de programa já achar que ia ter esse resultado, colocar PAAP ali no LinkedIn e achar que isso ia funcionar magicamente, né? Mas quando eu me sentindo preparado, como eu te falei, apresentei cases ali na aceleração, estudando também, claro, bastante as aulas, acompanhando sempre ao vivo. Tem que ter o medo de você falar alguma coisa errada. São diversos produtos do mercado financeiro, você não sabe o que o coordenador vai te perguntar, às vezes tem alguma área que você não entende muito, até seja porque é uma área mais difícil, né, em termos de produtos, de conhecimento, ou às vezes nunca investi naquele produto, não sei exatamente como que é a visão do investidor, né. Então acho isso muito bacana, quem procura fazer essa transição, ser um investidor também. Você vai aconselhar alguém a investir, acho que você tem que fazer o mesmo, dentro do seu perfil, claro, mas tem que fazer o mesmo, e até isso os coordenadores, né, falam muito, né, tanto o Marcelo, o Léo me passou essa visão também, o Léo é GPAT, né, mas também me passou essa visão, e também o coordenador do PicPay, que eu tive mentoria ali dentro dos líderes, me passou muito esse ponto, né, de que ele pensa muito em pessoas que quando ele vai entrevistar, que já são investidoras. Porque justamente já, até pelo conhecimento mais prático, mas também para falar aquilo, praticar aquilo que falam ali para o cliente, eu acho isso muito importante, né? Mas voltando à pergunta que você me perguntou, na verdade, de receio, então tirando aquele primeiro da transição, né? Que é um grande receio, né? Exato, né? Basicamente um tiro no escuro, de certa forma, não tinha nada garantido, né?
O segundo é justamente de conseguir a entrevista, tá bacana, ele recebia a ligação ali do Ian marcando a entrevista para uma semana, agora é de verdade. Né? Agora tem um teste de verdade ali, então vem aquela euforia de ter conseguido finalmente a entrevista, mas também aquele medo de agora tá valendo, não é um case no papo que eu posso errar e tudo bem, não vai acontecer nada de negativo, assim, né? Não que na entrevista você não passar, você não tem outra oportunidade, mas é uma chance que você perdeu, um salário assim, né? Então, essa semana total dedicada a isso, né? Principalmente conversando ali com o Claudinei, que especialista de GEPAT, nosso coordenador aqui no PAP, me ajudou muito, como eu falei, falando muito com essa entrevista, já me tranquilizou bastante, me deu um norte excelente ali. Mas também, claro, estudando os produtos do Itaú, enfim, que justamente, e não só os produtos do Itaú, mas também os resultados, né? Acho que é muito importante querer estar na instituição, não só querer estar naquela cadeira, assim, todos os gestores hoje procuram, né? Mas ali na hora da entrevista, tá valendo de fato, né? Então, acho que o meu receio foi muito esse, e até te contei um pouco antes aqui, mas do momento que eu fiz a entrevista até eu ter de fato a ligação ali pro Sim, foi um mês, né? O coordenador tinha me dado ali mais ou menos 2 semanas, eu sei que a vida deles é bastante corrida, hoje vejo na prática o quão corrida de fato é, né, na época eu já sabia, claro, mas a gente fica naquele receio, deu as 2 semanas, não tive nenhuma resposta, um e-mail, alguma mensagem, uma ligação, ele falou que me daria o retorno, independente do resultado, então começa a bater aquele medo até de você duvidar de você mesmo, né. Eu passei, tô lá no Ion, mas até aquele momento eu não tinha essa resposta, não sabia disso, então fica aquele receio, o que eu errei, o que eu não fui muito bem, você já começa até um pouco a se auto-sabotar, né? Então, acho que esse também foi um terceiro medo aí de pensar, será que é para mim mesmo, né? Ainda mais eu que nunca vi no mercado financeiro, né? Foi a minha primeira oportunidade no mercado, independente do segmento, foi no Ion, não Demand. Então, acho que esses foram os principais medos da transição, da entrevista, de fato, estar valendo e depois ali até receber a resposta de essa auto-sabotagem que acontece, é normal. Sim. Né? É isso. Eu também tive essa demora para ter essa resposta, então é uma ansiedade que a gente fica, e aí vai passando os dias, você não recebe a ligação, você já pensa, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, esqueci, e não me deram a devolutiva do não, mas pela demora eu entendo que foi não, né? E um ponto que você trouxe, que é muito interessante, é referente principalmente a ajuda que o Claudinei, ele te deu ali, né, referente à sua ajuda com a entrevista, ele também me ajudou muito, ele foi meu mentor, então um beijo, Claudinei, se você estiver nos assistindo agora, referente a você se auto-sabotar, né, então é aquilo que a gente conversou, né, muitos alunos hoje estão infelizes nas suas cadeiras, querem fazer algo para mudar, e um ponto importante que você trouxe é que as pessoas têm que conhecer a cultura, né, da instituição que elas querem trabalhar, conhecer sobre a empresa, qual que é o ponto de vista daquela empresa. E o PAP, ele traz muito disso também, né? Sim. Ele te ajuda a te preparar para a entrevista, até quando você tem uma entrevista, pelo menos o que eu fiz, né, quando eu tive a minha entrevista. Eu acionei eles no WhatsApp e falei qual que era a instituição que eu iria fazer a entrevista, e eles me mandaram um áudio, assim, explicando qual que era a visão daquela instituição, como que era a cultura. Então, assim, é um negócio diferenciado, né, justamente para aqueles alunos que querem se dedicar e fazer essa migração. Como que foi para você essa ajuda para você escolher a instituição que você quer trabalhar, focar só em uma, eu vou mandar currículo para todas, como que foi para você conseguir a entrevista? Perfeito. Bom, em termos de escolha da instituição, sempre gostei muito do Itaú, né, até essa história com o Itaú foi até antes de eu começar a pensar em mercado financeiro, começar a olhar antes da CPA 20, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas, né, e ali uma das últimas matérias tinha um trabalho que a gente tinha que basicamente abordar a parte de gestão de pessoas, de um relatório que tem ali no mercado de trabalho como um todo, né, que todas as empresas fazem, que é o GRI, enfim, e vão focar, um dos pontos que ele foca é essa questão de pessoas, né. O esposo da minha irmã, ele trabalha no Itaú, na parte da corretora, no back office, e aí, bom, eu falei, eu já conhecia a Itaúsa, então gosto muito da ideia da holding, não ser apenas do mercado financeiro, sempre me chamou muita atenção. Bom, então ali surgiu uma ideia de, bom, tem alguém que dentro de casa praticamente, tem um acesso muito fácil para fazer essa entrevista, ele ter essas perguntas de como que é a visão dele, e gosto muito da empresa, então ali eu comecei. Então nesse ponto eu já comecei a entender mais o que era o Itaú e o que era a Itaúsa, eu acho que é muito importante, né? Ele faz parte de uma holding que tem
a Dexco, que é outra área totalmente diferente do mercado financeiro, a parte de louças, tem a Alpargatas, tem a Havaianas, então são caminhos bastante diferentes, mas mesmo para você que vai procurar uma vaga no mercado financeiro, é interessante ter essa visão, interessante ter essa visão de dono ali, como toda empresa cobra, se é mercado financeiro, se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, vai te cobrar essa visão, então acho que ter essa noção começa por ali. Então essa minha certa paixão pelo Itaú começou ainda nesse trabalho, quando eu nem pensava no mercado financeiro, pela estrutura, como que a empresa era, já era o maior banco da América Latina, na época já tinha praticamente seus 100 anos de história ali, então isso sempre me chama muita atenção. Mas outro ponto também importante é a questão de cultura também. Por exemplo, XP, BTG, Genial, Safra, Santander tem uma cultura muito mais agressiva, vamos falar assim, agressiva no bom sentido aqui, né? Muito mais empreendedora. Então, se você se identifica mais com isso, até é um crescimento mais rápido, são bônus maiores, de fato, isso é um ponto que a gente tem que considerar, não acho que é o principal, porque eu acho que você tem que pensar sua carreira a longo prazo, não num bônus que você vai receber dali a 6 meses, 1 ano, mas é um ponto que a gente tem que pesar também. Se eu me identifico com essa cultura mais empreendedora, já sei que algumas casas não vão me atender isso, o Itaú não é uma delas, o Bradesco não é uma delas, o C6, PicPay não são casas que seguem essa mesma tendência. Ao mesmo passo que eu quero algo mais tradicional, já sei que vão ser essas outras casas aqui, Itaú, Bradesco, C6, PicPay, isso é o que vai me atender muito bem, né? E toda empresa vai te testar para a cultura. A gente vê na XP e BTG, são casas que têm bastante turnover, então, bastante rotatividade, então sempre tem bastante vaga, que muitas pessoas querem entrar nessas casas, são excelentes casas também, mas é uma cultura que você tem que se identificar muito, né? Então, esse foi um primeiro passo para começar a selecionar. Então, tentei ali entrevistas no Itaú, tanto que consegui, né? Mas também Bradesco, C6, PicPay, então também fui buscando oportunidades nelas, né? E eu consegui através do LinkedIn, né? Não tinha nenhum contato, mesmo estando aqui no meu banco, eu não tinha nenhum contato com um coordenador, algo do tipo. O meu coordenador atual e todos os outros coordenadores da Redonda Média eu não conhecia até de fato entrar ali, então não tive nenhuma conexão mais direta, né? Até o marido da minha irmã que trabalha na corretora e trabalha na área de back-office também não tinha contato nenhum, não conseguia ali um contato por meio dele, né? E eu consegui, como eu falei, exclusivamente pelo LinkedIn. Então, mandando conexão, já aproveitando, quando você envia o pedido de conexão, colocar aquele texto curto me apresentando, mas, né, como o Fábio fala, o Bruno também, sendo interessante e não interesseiro, né? Então, acho que também você não precisa fingir para o coordenador que você não está procurando uma vaga, mas também não quero uma vaga na instituição, aqui está meu currículo, né? Isso não é o que eles querem, nenhum coordenador vai ver isso com bons olhos, né? Então, aproveitando para mandar aquela primeira mensagem que é bem curta, né? Mas aproveitando para mandar ela para chamar mais a atenção do coordenador e, claro, ele aceitando, já enviar mensagem, né? E até foi curioso, né, que eu mandei mensagem tanto para o meu coordenador atual quanto para outra coordenadora que participou da entrevista ali junto com ele. Eles não me responderam no LinkedIn, de novo, normal isso também, a rotina deles é bastante corrida, né, quem for fazer entrevista não leva isso pro coração, assim, porque realmente é muito Acontece. Corrida. Exato. Quando eu estava me candidatando para as entrevistas, eu mandei mensagem para muitos gestores também no LinkedIn, e assim, o retorno, ele é baixo, né, o percentual de retorno ele é baixo, mas a gente entende hoje, né, que a rotina é muito corrida, e não levem pro coração, mas... Exato. Isso vai dar certo, dá certo. E até é uma época que, pelo menos quando eu conversei ali com o Marcelo, né, o meu coordenador, ele estava procurando diversas outras pessoas. Até quando eu entrei nas primeiras semanas, eu vi ele fazendo algumas outras entrevistas ali. Então, além da rotina dele em si, né, como coordenador também, e tinha que ter tempo para fazer essas entrevistas ali, né? E até ele comentou comigo, né? Entrou eu e mais um colega, um rapaz ali que já é do Itaú, mas de outra área, mais de back-office mesmo, enfim, ele entrou junto comigo. Ele falou pra gente, olha, pra eu escolher um aqui, eu converso com pelo menos uns 15. Então, é uma entrevista de 1 hora e meia, que foi o caso da minha. Não é todo dia que ele tem tempo pra fazer entrevista, ele é um coordenador, não é alguém do RH que está dedicado apenas a entrevistas, então a gente tem que também entender um pouco isso, né? Mas eu mandei mensagem para eles dois, né, como eu comentei ali no LinkedIn, mandei aquela mensagem inicial, mandei depois que aceitaram, né, essa mensagem me apresentando mais, falando da minha experiência, do meu objetivo, buscando conexão, mas estando disposto, claro, se tivesse qualquer oportunidade também. Então acho que é ser interessante, de mostrar suas qualidades, mostrar que você quer até um direcionamento, se possível, enfim,
Mas também você não precisa fingir que você não quer uma vaga, você não quer uma entrevista. Exato. Não tem sentido até isso, né? Mas eu não consegui contato através deles. Até o meu próprio coordenador me aceitou no LinkedIn algum tempinho, alguns dias depois que eu entrei ali no IO, né? Que eu tive a resposta positiva, né? Mas eu consegui contato através de uma outra coordenadora. Ela me pediu o meu currículo pelo LinkedIn mesmo, enviei a ela. Não tive nenhum retorno dela também ali no momento. Mas depois de uma semana, mais ou menos, eu tive a ligação, né? Me convidando para entrevista, enfim. Já confirmei e tudo mais. Recebi o e-mail com o invite ali para a reunião. E ali no meu e-mail tinha o meu currículo, que é o currículo que eu tinha mandado para ela, e ali dentro do IO foi a única pessoa que eu tinha enviado o currículo, né? Então ali eu sabia que tinha vindo através dela, até comentei ali na entrevista, enfim, mas eu usei isso, né? E até o Bruno nos guia bastante dentro do programa, até dentro da T30 ele fez ali uma live com a gente, não sabe, foi 3, 4 horas ali, de conteúdo sobre LinkedIn, como fazer essa abordagem, como fazer essa conexão, desde como filtrar os coordenadores, cada instituição tem um nome para coordenador, um é líder, outro é coordenador, às vezes pode ter algum que esteja até em inglês, tal como banker ali, enfim, aí pode às vezes fazer sentido, dependendo da instituição que você procura fazer essa filtragem, mas enfim, desde como encontrar o coordenador para ter esse contato inicial, até de fato como fazer o contato, que é uma parte também muito importante. Se nesse ponto você já não se mostra um bom candidato, já um forte sinal de que talvez você não vai seguir com a conversa com aquele coordenador, né? Então, acho que isso foi muito importante. Então, ter essa estrutura no LinkedIn, né? E que também, claro, ter o LinkedIn bem estruturado. Então, ter o perfil com uma descrição boa, atualizada, uma foto interessante ali, a sua descrição dos seus resultados, das suas experiências, dependente se é dentro do mercado, fora do mercado, área comercial ou não, mas ter uma descrição, o que você trouxe de resultado para a empresa, que você passou, o que você melhorou, como que foi essa sua experiência, porque é isso que o coordenador quer ver. Até na minha entrevista, mais de 60% dela foi falando de experiência. Na minha experiência anterior, que no caso foi aqui na própria Mibanco, né? Mas foi justamente sobre isso, porque é uma área comercial. A gente vai falar sobre investimentos, claro, mas não é uma área que você está lá para tirar dúvida de resgate de investimento, de liquidez. Você está lá para vender produtos de investimentos, né? Adequados ao cliente, claro, mas você está lá, é uma área de vendas, né? Então acho que é muito importante a gente também ter isso em mente. Então, ter esse LinkedIn bem estruturado, a descrição, tudo ajuda muito a questão também de publicações. Não adianta você publicar ali que o Copom manteve a taxa de juros e só compartilhar ali a publicação do Banco Central. Ok, o que isso significa? Qual que é o sinal? O mercado hoje já vê um corte de juros em janeiro até, quem está mais otimista, ou em março ali, e o Banco Central está mais conservador, né, nesse sentido. As falas do Galípolo, o presidente do Banco Central, são mais conservadoras. Então, se vai publicar isso, ok, publica, mas publica um resumo do que isso significa, qual que é o impacto, como que o mercado vê, como que está ali o Boletim Focus em relação a isso, ele vê uma queda mais rápida do que o Banco Central está dando um certo sinal, não vê, porque justamente é até essa conversa que você vai ter na entrevista e que você vai ter com o cliente, né? Então, a parte de LinkedIn, eu acho que é muito importante isso. Ter esse contato, mas também, antes do contato, já ter ele bem estruturado, publicações. Eu sempre fazia publicações da Quineia, como focava sempre muito no Itaú, fazia publicações da carta do gestor da Quineia, então colocava um resumo meu ali da carta, eu colocava uma imagem da carta para também chamar mais atenção. Acho que é muito importante ter essa inteligência ali no post, de como que ele vai aparecer. Fazer um post estratégico, né? Exato. Se você colocar só o texto, o LinkedIn encurta, fica 3, 4 linhas do seu texto. E às vezes passa batida, a pessoa tá scrollando ali, né, descendo a tela, ela nem sequer vai ver que você postou. Você coloca uma imagem, já chama muito mais atenção e já fica claro, a carta de gestor da Quineia, deixa eu olhar aqui. Principalmente um coordenador, você está procurando pessoas e ela está postando sobre a carta da Quineia e é do Itaú, ou enfim, da instituição que seja que você estiver mirando, já chama atenção. Então, já é uma oportunidade para ver o perfil da pessoa, analisar mais, né? E isso, claro, os gestores vão fazer também. E essa visão de ter um LinkedIn estratégico, você já sempre teve essa visão? Você aprendeu isso depois que entrou no programa? Eu sempre, até antes da Mibanco, eu já tinha essa visão da importância do LinkedIn. Até essa estratégia mesmo de abordar coordenadores, líderes, eu já fazia, né? Mas aqui eu consegui ter, claro, uma direção muito melhor. Antes eu abordava muito já procurando a vaga, a oportunidade. Aqui eu entendi, né, tive essa direção de que, vai um pouco mais devagar, procura uma experiência, um conselho que esse coordenador possa te dar,
perguntar sobre como que é a rotina no escritório, enfim, não perguntar se tem vaga, já mandar um currículo, enfim, não era tão agressivo assim, né? Mas também já é mais direto ao ponto, né? E também a questão de estruturação, até o que ter ali no LinkedIn que possa chamar mais atenção. Essa parte de resultados, dependendo se você é da área comercial ou não, é muito importante, porque um gestor ele vai procurar alguém que de fato entrega com resultado, né? Ainda mais se você não veio da mesma instituição, né? Às vezes a pessoa vem de outra área, enfim, ele não tem como validar aquele resultado seu. Então, claro, ele vai ver se é um número realista, mas ele quer ver também o que você entregou, se faz sentido para sua área ou não. Então, você já mostrar aquilo logo de cara já traz uma certa segurança para ele, né? Então, aqui no PAP me ajudou muito nisso e também na questão do que fazer de publicação, né? Do que ter de ideia. Então, publicar sobre a carta de gestor, pegar alguma notícia no mercado financeiro mais relevante, que eu também fazia e dar mais uma questão de análise, né? Tomar um pouco de cuidado, às vezes, para não dar uma opinião, principalmente quando envolve um lado mais político, porque com cliente, você vai atender cliente de qualquer espectro político, a gente tem que ser neutro, a gente está ali para falar de investimentos, não de política. Claro que as duas estão ligadas, mas a gente não é um opinador político ali, né? Então, tomar esse cuidado também, rede social é importante, mas ter essa estratégia ali, acho que aqui me trouxe muito essa direção, esse aprofundamento de fato, né? Muito legal, Lu. E eu falo que o PAP, ele gera conexões e conexões de qualidade, né? Até o PAP, para quem não sabe, ele tem aulas presenciais também, que é o B-Learning. O Luiz, ele participou praticamente de todos os nossos B-Learnings, Só um né? que eu não pude vir, então realmente não deu. Então, essas aulas presenciais, elas são com líderes de instituições, especialistas de algumas instituições, justamente para você fazer essa conexão, esse networking de qualidade. Como que foi para você essa parte das conexões? Como que as conexões que o PAP gera te ajudaram a fazer essa migração para a área de investimentos? Me ajudou muito para ter a visão de como que é a área, de ter a visão de até como que ali os especialistas apresentam. Como eu falei, nos cases que a gente cheguei a apresentar antes, né, de ter de estar aprovado ali no ION, ajudou muito a ter uma certa visão. A gente tem professores ali do próprio Itaú, então sempre tentava também, claro, aproveitar as oportunidades para apresentar para alguém de lá, porque evidentemente, ok, ele às vezes é um GPAT, eu estou no On-Demand, são estruturas diferentes, né, mas eventualmente ele pode ter contato. Até o Léo Portes, que foi o meu mentor, ele trabalhou quando ele foi do On-Demand com o meu gestor atual. Foi até uma coincidência ali, não sabia disso quando escolhi o Léo, mas depois conversando com ele, já tinha feito a entrevista no Itaú na época, acabei descobrindo isso, mas é muito interessante para eu até conhecer como que é a rotina. A gente pode perguntar ali, professor, como que é a rotina dele, como que ele se organiza, como que o banco é em relação à hora extra. Ela é mais fechado, Itaú, Bradesco, enfim, vão ser instituições mais rígidas nesse sentido de compensar a hora extra, enfim, BTG, XP é outro ritmo, né, é muito mais aberto, tem essa visão mais empreendedora de fato, e aí ambos, né, os lados têm vantagens e desvantagens. Tem hora que você quer fazer hora extra, tem hora que você, preciso de acelerar um pouco até pela vida pessoal, né, então, eu acho que ter esse conhecimento de como que a instituição na prática ajuda muito. O que ele, às vezes, vou ter uma entrevista ali no BTG, eu perguntar pro Gerson ali, como que é a visão dele do BTG hoje com os clientes, de alguma dúvida que você tenha mais sobre entrevista ali, enfim, ou mesmo com os nossos professores que estão no BTG ou qualquer outra casa, enfim. Então, ter essa conexão, claro, também tem a preparação, como eu tive ali com o Claudinei diretamente para a entrevista, também isso ajuda, isso é importante também. Tem a mentoria, como eu fiz com o Léo, que veio depois ali da minha entrevista, pelo período que acontece dentro do programa, né, mas ajuda muito a ver como que é a visão de fato, como que é o dia a dia ali, e até a casa vai focar muito mais em uma cultura, como é a XP, BTG, enfim, em Safra, vai dar um peso muito maior nesse ponto, ou vai dar um peso mais a um nível mais tradicional, como o Itaú, o Bradesco, que vão dar um peso nisso, mas vão pesar muito mais a sua experiência anterior, comercial principalmente, né, claro, mas se você não tem uma experiência comercial, já mostrar que você não tem, mas já consigo falar bem sobre investimentos, já consigo apresentar um produto que eles vão pedir na entrevista. Então, conhecer a fundo sobre isso, ter essa conexão, ter a visão de alguém que está lá dentro, né, algo eu falar com alguém que já passou, tem experiência no mercado financeiro, mas nunca passou naquela casa que eu quero estar. Ok, ele pode ter uma visão muito interessante, agrega muito, só que você não sabe como que é a rotina lá dentro, né? Então, acho que essa conexão de
poder falar com pessoas e ser treinada por elas, né, que estão nas casas que você quer estar. A gente tem, né, professores de todas as instituições praticamente, né, das principais pelo menos estão ali, então ter essa conexão direta é muito legal. E como eu falei, no LinkedIn, você manda mensagem e muitos não vão te responder, seja coordenador, seja especialista, isso é normal, a nossa rotina é bastante corrida, bastante intensa ali, e quando você não está procurando uma vaga no mercado financeiro, é natural também, ou não está procurando um colaborador novo, é natural que você também não vá abrir tanto o LinkedIn, né? Então, ter essa conexão direta, ao vivo, poder falar diretamente com eles, desde alguém como o Gerson, como eu falei, o Mota da Genial, o Caio Camargo do Santander, a Van, hoje faz parte aqui da Unibanco, da FBNF, mas foi ali a líder de RH dentro do Safra, criou a metodologia mais no Itaú, passou pelo Citi, enfim, então ter essa conexão, ter a visão deles, para aprender de fato, não só procurando ali uma indicação, né, acho que é um ponto essencial, então tanto para conhecer a instituição, uma eventual indicação, mas ter essa visão de como é estar lá dentro de fato, né. Muito bom. E é o que você falou, né, além da gente ter a conexão já com os professores no período de formação, a gente tem também a conexão, né, com o pessoal mais da alta liderança ali nos comitês, né? Então, os comitês são muito importantes. Então, hoje eu acho que os comitês são um diferencial enorme, né, no PAAP. Como que eles fizeram a diferença para você nessa sua migração de carreira? Porque a gente tem mais comitês até do que dias de semana, né, eu falo. Então, como que foi fazer a escolha por qual comitê que você iria assistir, né? Como que foi fazer esses comitês para você? Me conta um pouco. Bom, ali segunda, terça e quarta são os comitês dedicados. Então, segunda-feira, apenas a parte de cenário econômico, né? Então, ali com o Gerson, com o Mota, com o Caio, né? Então, BTG, Genial e Santander. E eles são os principais ali, né? O Mota é o estrategista macro dentro da Genial. O Gerson está à frente da parte de renda variável e o Caio Camargo também, cada um na sua instituição, claro. Então, ter a visão de mercado econômico de, ok, teve o ADP esses dias, né, nos Estados Unidos, um dado sobre um nível de emprego, desemprego ali. O que isso é o impacto real? Foi um dado muito importante, veio muito abaixo ali do esperado, isso animou o mercado na questão de corte de juros, enfim. Mas como que eu vou ter essa leitura ali, até que dado é mais importante, que dado não é? A gente teve há poucos dias, poucas semanas, o shutdown nos Estados Unidos, que foi o maior da história até. O que isso impacta? Qual que é a importância de fato? E justamente ele nesse comitê a gente tem esse tipo de conversa, né? E claro, também o acesso, né? Ok, eu já vi o Gerson ali no Morning Call do BTG praticamente todo dia, mas eu posso falar com o Gerson praticamente toda segunda-feira. Praticamente não, né? Eu posso falar toda segunda-feira ali com ele. Então, esse acesso é muito interessante, né? De terça-feira, a gente tem as aulas focadas mais na parte comercial, de fato, ali, principalmente com a metodologia que a Van criou, a gente tem aula diretamente com ela, né? Então, acho isso muito interessante. Eu não vou aprender com alguém que aprendeu a metodologia dela, eu vou aprender com a fonte direta. Isso eu acho muito bacana. Tem a prática ali também, claro, né? Tanto até na aula mais de cenário ali, eles instigam a gente bastante a trazer perguntas, a falar como que um resumo da semana ali, e eu acho que isso é muito importante, tanto para você ter essa exposição positiva ali, criar esse network, mas também para testar a sua fala. Numa entrevista para qualquer segmento, eles vão te pedir para falar como está o cenário internacional. Internacional não é só os Estados Unidos, né? Eles vão pedir para você falar de Europa, de China, de Japão, qualquer outro país que esteja mais em voga no momento, às vezes uma questão de guerra na Ucrânia, em Israel, enfim, porque isso afeta muito a questão de petróleo, por exemplo, talvez trazer algum dado sobre isso interessante, mas saber falar muito bem sobre os Estados Unidos e, claro, o Brasil. A gente está aqui, a gente vai falar com investidores que vão investir no nosso mercado, é muito importante ter essa visão, e eles instigam muito, a gente já fala sobre isso, né? E de quarta-feira a gente tem um comitê que é voltado para a montagem de portfólio. Então a gente tem muitas oportunidades ali para, de fato, montar um portfólio em casa, trazer ele pronto, ter essa preparação, é bacana alguém que às vezes não está muito seguro de montar literalmente na hora, porque a gente também tem esse tipo de aula ali. Então posso escolher apresentar apenas nessa situação, que fico mais confortável, eu tenho ali uma semana para montar e apresentar. E a gente tem aula com o Claudinei, que é o coordenador do PAP, comigo o GPAT. E ali, evidentemente, a gente também tem aula com o superintendente do Safra, de distribuição de produtos ali, o Zordan. Então é muito bacana ter essa visão de alguém que lida diretamente com essa aula, além do Zanin, que hoje está no Bradesco, né? À frente da Asset ali, então talvez eu tenha até visto propagandas dele falando da Asset, dos produtos, enfim.
Então, você de fato tem um contato com uma alta liderança ali, de alguém que não é alguém que vai fazer entrevista com você, porque está até acima dos coordenadores, mas você vai ter a visão de alguém que monta a carteira de produtos da instituição. Com o Martim Inglês, a gente tem a cada 15 dias aulas com ele, é ele que é o principal responsável por montar as carteiras recomendadas do Itaú, ali ele fala sobre o mercado financeiro, traz muitos insights, de fato, até como a gente chama a aula ali, então traz muito essa visão de enriquecimento sobre o mercado, conhecer mais sobre o shutdown, comparar com a crise ali, né, as outras crises econômicas que a gente já teve, como a de 29 nos Estados Unidos, enfim, fazer os paralelos, falar de uma bolha é uma bolha, não é, comparar com outras, quais são as diferenças, então trazer esse embasamento que numa entrevista é muito importante, né? E nas quintas-feiras é ali onde a gente tem as trilhas, né, que são aulas bastante diversas, são aulas que acontecem também ao vivo, são simultâneas, a gente escolhe cada uma delas, mas ali para mim eu fui sempre muito estratégico pensando na carreira que eu quero seguir. Eu quero seguir uma carreira como especialista de investimentos, não penso tanto na aula de trader, mas também vou ver eventualmente uma aula de trader, para falar mais sobre crédito privado ou fundo imobiliário, às vezes tem alguma aula que ali vai ser de apresentação de algum produto, a gente vai ter essa oportunidade, então vou participar dela, né? Mas também é de especialista, ver como que é a rotina, como que eles se organizam, vou ver uma aula ali de private para conhecer como que é esse tipo de cliente, porque eventualmente posso tomar essa direção na minha carreira, até o momento eu penso em seguir na carreira comercial diretamente com o cliente, não pensando na coordenação, então o private, claro, é um segmento que eu penso, então já comecei a entender desde hoje como que é esse tipo de cliente para então ter esse contato. Então ali nas quintas-feiras eu sempre fui muito estratégico, pegando ali, via os temas das aulas, né, e já escolhia com essa minha direção, né? Então já escolhia assim, claro, elas ficam gravadas, a gente também pode acompanhar, mas eu acho que esse ponto é muito importante pela networking, pelo contato de novo ao vivo, você pode parar, fazer uma pergunta, trazer um questionamento mesmo ali, esclarecer qualquer tipo de dúvida, e são com pessoas que, se o coordenador já é difícil ter acesso ao especialista, alguém dessa alta gestão é mais difícil ainda, principalmente se você não estiver na instituição, né? Até para quem está na instituição, quando que essa pessoa tem 2 horas de aula para falar com o Mota todo dia, com o Zordan, ali praticamente todo dia não, toda terça-feira, toda quarta-feira, enfim, né, mas mesmo quem trabalha com ele, às vezes não tem esse tempo para ser treinado por eles, para poder fazer uma pergunta ali, então acho que essa questão da proximidade ali ajuda em muito, né, e também traz a confiança. Se eu apresentei algo ali pro Mota, pro Gerson, pro Zordan, pro Zanin, e eles me elogiaram, eu tô na direção certa aqui, então já sei que esse é o caminho certo. Muito legal, Lu. E eu percebi aqui durante o nosso bate-papo que você foi uma pessoa que se dedicou muito para se tornar um especialista de investimentos. Então você estudou, tirou a certificação CEA, entrou no PAP, se dedicou durante o programa para estar na carreira que você está hoje. Você sempre foi essa pessoa que gostou de estudar ou foi uma virada de chave que você teve que ter para estar na cadeira que você está hoje? Bom, pra mim, eu sempre gostei disso, por exemplo, sempre pra mim estudar sempre foi algo que, claro, acho que ninguém gosta de fato de estudar, a gente gosta do resultado, de ter o conhecimento, sim, claro, né? Sim. Mas é um caminho que a gente tem que fazer, igual ninguém gosta de fazer entrevista, tanto o coordenador quanto a pessoa, mas é o caminho pra você entrar na instituição, ninguém vai te colocar na instituição simplesmente porque olhou você, te achou interessante ali e colocou na posição, né? Mas pra mim sempre foi algo que, não foi natural exatamente, mas sempre eu via que era muito importante, o meu objetivo é entrar nessa faculdade, entrar nesse cargo, nessa instituição, eu sei que eu vou ter que me dedicar a ter esse foco ali, a conhecer da instituição, a me preparar com conteúdo, enfim, né? E até porque eu venho de uma área totalmente diferente, minha graduação totalmente fora do mercado financeiro, eu sou biomédico pela Unifesp, então quando eu estava finalizando a minha graduação, eu vi que não era esse caminho que eu queria seguir, não tanto pela questão financeira, porque sabe que pesquisa é difícil no Brasil, claro, mas porque eu de fato não me identificava pensando em sua carreira a longo prazo. Gostei muito da minha experiência, tenho contato hoje com a minha co-orientadora até hoje, enfim, que me guiou ali nos últimos anos, principalmente de TCC ali, né, mas eu vi ali já no último ano que não era esse caminho que eu queria seguir, né, então já comecei a procurar outras oportunidades, pensava já um pouco na área comercial naquela época, e depois isso aflorou de fato, mas eu sempre tive isso em mente, que eu precisaria ter um esforço, eu quero chegar em um lugar grande, o esforço tem que ser tão grande quanto, se não ainda maior, né? Então eu sempre tive isso como foco, sempre sabendo que isso era um caminho necessário. Então também, como especialista de investimentos, é importante de ver
conteúdos fora o que o Banco Central está falando, o que uma carta de gestor está falando, mas deixa eu conhecer um pouco mais de geopolítica, por exemplo, porque pode acontecer qualquer situação, seja um shutdown, que é mais econômico, claro, mas tem seus impactos geopolíticos ali do medo com o mercado, enfim, até um conflito que possa surgir, qual que é o impacto que isso traz? Se você for estudar isso apenas quando surgiu o conflito, talvez você esteja atrasado ali. Então essa parte também de geopolítica sempre foi aí mais no ponto de vista pessoal, até porque quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo não tinha essa meta de mercado financeiro ainda, mas também era algo que acabou se juntando. Depois eu vi que eu como investidor, né, ali pessoa física, não como profissional, acabou juntando muito com esse lado da geopolítica, de entender os impactos políticos e econômicos ali, que é o que você vai trazer para o cliente. Sim. É o que você vai ter esse tipo de conversa, né? Tem a relação com o Brasil e Estados Unidos, tem a parte política ali, mas o que isso é de impacto econômico, o que isso pode trazer de fato? O Liberation Day foi algo econômico, mas também bastante político ali, né? A decisão do Trump, enfim, de como seguir com essas tarifas ali. Então, você entender, já ter essa noção e já estar se preparando muito antes da entrevista, acho que é o ponto principal. Até quando eu tirei a CPA 20, ali em torno de uns 2 meses, eu tive uma oportunidade dentro do Santander, na área de investimentos, né? Acabei não passando porque não tinha esse guia ainda, até a oportunidade me cobrava a CPA 20, até aí tudo bem, né? Mas não tinha esse conhecimento de mercado financeiro, fui procurar mais informações através de Morning Call, quando fiquei sabendo da entrevista, que foi 5 dias antes, mas em 5 dias você não vai conseguir ler cenário econômico, você vai se atualiza, ok, mas o que isso significa, interpretar isso, é uma coisa que vem com o tempo, né? Então acho que você também tem em mente que essa preparação é um processo, acho que é muito importante, e claro, acho que essa questão de você gostar de falar da área, querer estudar sobre ela, ajuda muito. Talvez um tempo livre, ou ver um podcast que vai falar sobre economia, algo na minha área, ou às vezes tem podcast da Kinea, por exemplo, tem da carta do gestor, então deixa eu ver o gestor falando da carta dele, né? Acho que isso é interessante, enfim, tem diversos conteúdos, até o Banco Central tem diversos conteúdos do Galipo entrevistando os outros diretores, né? Tem diretores do Banco Central que são gestores de fundos, então deixa eu ver qual que é a visão dele, a experiência, enfim, conhecer mais a história econômica. Eu acho que isso é muito importante. Então essa parte de tudo sempre foi muito presente, tanto dentro do PAP quanto de antes também. Sim, e eu costumo dizer que os clientes que a gente atende na área de investimento, eles são uma caixinha de surpresa, né? Exato. Porque tem cliente que vai ser mais técnico, tem cliente que não sabe nada do mercado, e você vai fazer esse educacional com ele, né? Então é muito importante isso que você trouxe. Um outro ponto interessante é referente à sua graduação, né? Que você não fez uma graduação focando no mercado financeiro, que você viu que não era esse caminho que você queria seguir, e tá tudo bem, né? Exato. E é justamente isso que eu acho que as pessoas têm dificuldade, né? Às vezes, por uma pressão de mercado, elas acabam se frustrando nas cadeiras atuais, né? Justamente por essa pressão ali, uma autopressão até, né? E trazer o seu case é muito legal, porque os alunos conseguem verificar que você não fez uma graduação no mercado financeiro, nunca foi do mercado financeiro, conheceu o PAP e hoje está conseguindo seguir esse sonho, né? Exato. Trilhar essa carreira. E falando um pouco da sua carreira, quais são os próximos passos que você pensa em certificação? Você comentou que você quer chegar no private, né? Bom, de próximos passos, eu sei que o CFP cobra um tempo de mercado financeiro, então eu sei que, mesmo que eu faça a prova hoje de passe, eu sei que eu não vou ser certificado CFP de fato, né? Mas já penso aqui nos próximos 2, 3 anos já começar a estudar isso pro CFP, até porque a certificação é um selo, né? Mas eu acho que o mais importante é, de fato, o conhecimento que você tem através dela. Se eu tenho a CEA, mas não sei falar sobre investimentos, você só tem um selo, né? No final, a gente fala, aqui eu falava muito nas consultorias, né? Que é igual uma CNH, você pode ter ela, mas tem um monte de pessoa que tem e não sabe dirigir de fato, mas está habilitada. Né? E a mesma coisa com a CEA, CFP, CPA 20, a certificação que for. Então já penso em começar a estudar para ela nesses próximos meses, né? Para justamente já começar a me preparar, mas até para já conseguir entregar uma consultoria mais profunda ali para o cliente. E porque ali, pensando nas cadeiras como o GPAT, como o Private, isso ali é um dos pontos mínimos cobrados, não que é o exclusivo, mas é muito esperado que você já tenha um CFP, né? Principalmente Private, sem um CFP é praticamente impossível, sendo bastante claro, porque você vai lidar com clientes com patrimônio extremamente maior, menos aquele 0,1% da população, então é um cliente que tem 4, 5 casas, tem 4, 5 carros, você vai ter que fazer a gestão disso também no patrimônio dele, que é justamente ali como o CFP vai abordar esse tipo de cliente. A CEA foca muito em investimentos e tudo bem, né? Esse é justamente o objetivo da certificação,
mas o CFP vai ser de fato um planejador financeiro, que é isso que ali a gente tem que entregar no private, né? E pensando quanto carreira, como eu falei, eu penso em seguir na área comercial, contato direto com o cliente, mirando principalmente no private. Muito legal, Lu. E eu queria saber de você, para a galera que está nos assistindo agora, se você tivesse que dar um conselho para quem está nos assistindo e quer fazer essa migração para a área de investimentos. Bom, acho que o primeiro passo é, de fato, até antes de se preparar, de fato, acho que é pensar o que te motiva a buscar essa transição, seja dentro do mercado financeiro ou para quem está fora, buscar ela. Salário é muito interessante no mercado financeiro? É, mas eles te pagam bem porque eles te cobram muito. Nenhum emprego vai te pagar bem te cobrando pouco, praticamente, né? Então a cobrança é bastante alta, é uma área comercial, e eu digo cobrança alta independente da instituição. Seja uma instituição com uma visão mais empreendedora, uma visão mais tradicional, a cobrança vai ser alta. É uma área comercial, tem que entregar resultado. Hoje o mercado é muito aberto em investimentos, então todas as instituições basicamente têm todos os tipos de produtos. Então é uma prateleira, como a gente fala, que já é aberta. Então o Itaú não tem mais aquele privilégio de poder falar, esses fundos só tem aqui, você quer investir comigo, com esses fundos é só comigo, BTG é a mesma coisa, XP é a mesma coisa, está todo mundo vendendo os produtos de todo mundo. E eu acho isso muito positivo para o mercado, pela competição, pelo crescimento do mercado, né? Mas o diferencial é justamente isso. O que o Itaú entrega, BTG, XP, Safra, enfim, é a consultoria. Então acho que ter esse foco ali é muito importante, né? Mas principalmente pensando nisso. Se pagar bem é porque a cobrança também é alta. Então, se a cobrança é alta, você tem que de fato gostar daquilo. Como eu falei, é muito importante você acompanhar sobre o mercado financeiro, sobre economia, geopolítica, fora ali da sua instituição. Então, bacana, tem o Morning Call da instituição que você tem que ver para ter a visão dela, mas também vou ver Morning Call de outras casas, né? Para ver qual que é a visão delas, como está o otimismo no mercado. Ali, ok, na minha consultoria vou seguir a visão do meu banco, da minha corretora, mas deixa eu entender como que estão as outras casas, até porque o cliente pode trazer isso de questionamento para a gente, principalmente um cliente que tem um patrimônio maior, um conhecimento ali maior. Então, acho que o primeiro ponto é esse, em pensar no que te leva a pensar na área de investimentos, ou para quem busca até outras áreas, corporate banking, alta renda como gerente, enfim, o que te motiva a isso? Porque, de novo, a cobrança é alta, então se para você não for algo que você de fato goste, vai ser um peso com o tempo. Então, acho que essa identificação é muito importante e, de novo, os coordenadores cobram isso, eles estão muito atentos a isso nas entrevistas, né? Então, se identificando com a área de investimentos de fato, né, o básico, certificação séria, né? Querendo ou não, você precisa dela para poder atuar. É igual, de novo, a CNH, você quer dirigir, ok, você pode ser um bom piloto ou não, um bom motorista ou não, mas você precisa da CNH obrigatoriamente. Então, a CEA é um passo importante, mas não levar ela apenas como um passo obrigatório por eu precisar da certificação, mas sim algo que eu vou poder aprender de fato sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, focando, claro, mais em cenário, em estrutura do mercado, em produtos, mas isso é um dos grandes pontos que a gente precisa. A gente precisa dominar a parte técnica, que a CEA vai te testar, não vai te treinar, né? Ela vai te testar sobre isso para você justamente conseguir entregar a consultoria. Então, se você foca na área de investimentos, a CEA já faz muito mais sentido, até mesmo porque eu tinha já a CPA 20, mas a CEA, muitos alunos nossos mesmo, né, conseguem tirar ela diretamente. Se o seu foco é o alta renda como um todo, seja a pessoa física, seja ali o corporate bank, vai lidar mais com PJ, ou seja na área de investimentos, já focar na CEA eu acho que é muito importante para até conseguir chegar nesse caminho de uma forma mais acelerada, né? Não com um atalho, claro, mas de uma forma mais acelerada. Vou tirar a CPA 20, vou gastar um dinheiro, vou gastar todo um tempo para estudar para ela, para depois ter que estudar mais coisas para a CEA, porque a CEA tem mais conteúdo, gastar um dinheiro a mais, acho que não faz tanto sentido. Já o foco, né, no alta renda, a CEA faz mais sentido. Então, isso seria o meu segundo conselho. E o terceiro, claro, a preparação. É um ponto importante. Não adianta você gostar de fato do mercado, ter a certificação, mas não ter preparação, não saber montar um portfólio, não saber falar sobre cenário econômico, que isso qualquer entrevista vai te cobrar, nem todos vão te cobrar a montagem de um portfólio necessariamente, né? Isso depende muito de casa para casa, da vaga, se uma vaga às vezes mais técnica, menos técnica, enfim, mas se você sabe montar um portfólio, você sabe falar sobre os produtos de forma né, mais exclusiva, mais unificada, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu diria que é até o mais importante. Porque se eventualmente você consegue uma entrevista ou um contato com o coordenador, já consegue mostrar essa oportunidade,
o seu posicionamento, de que você já fala bem sobre o mercado financeiro, já tem esse conhecimento mais profundo de produtos, conhecimento de fato prático, mesmo que você não tenha a CEA, ele já marcou o seu nome de uma forma positiva ali. Então, quando você tiver a CEA, volta o contato comigo que a gente volta a falar. Então, acho que essa preparação, eu diria que é o principal ali de fato, né? É importante ter a CEA, é importante, de fato, querer estar ali no mercado financeiro, não são pontos que a gente deve relevar, mas a preparação em si e, claro, o networking também, buscar contato com pessoas que estão lá dentro para justamente entender como que é a rotina, entender o que cada instituição cobra e como que ela cobra. Acho que esses são os 4 pontos aqui principais que eu daria como conselho. Então, ler carta de gestores, conhecer mais instituição, saber os resultados. Então, quanto que eu quero estar no Itaú, por exemplo, qual que é o ROI do Itaú? É importante saber isso, porque é um ROI extremamente acima no mercado, ali em torno de 23%. Então, até mesmo no mercado, quando a gente fala de empresas globais, né, como o Itaú é uma delas, esse é um ROI que mesmo empresas americanas não alcançam. Então, é um diferencial muito você saber sobre o ROI do Itaú, o lucro líquido comparado com os concorrentes, ou da instituição que você estiver, claro, saber o posicionamento da empresa, se ela está atuando apenas no mercado financeiro, apenas no mercado financeiro, mas tem área de seguros, tem área de saúde, como o Bradesco Saúde é super famoso, então é importante você ter esse conhecimento, porque você foca ali estar no Principal, estar dentro do Bradesco, na área de investimentos, essa parte é muito forte, você pode trazer isso muito bem para o cliente. Não é um foco de oferta ali, você como especialista em investimentos, você conhecer sobre isso para sua carreira ali, para se tornar um especialista, ter uma carteira cada vez maior, é um ponto muito importante. Então, ter essa preparação, ter a certificação, essa identificação de fato e, de novo, acompanhar conteúdos fora, acompanhar o morning call da instituição que você foca, acho que seriam os principais conselhos que eu dou. E faz muito sentido, Lu, porque é aquilo que você falou, né? O CEA, ele vai te dar essa parte, né, que a certificação ensina, mas ele não te ensina a montar um portfólio. Exato. Ele não vai te ensinar a analisar o cenário macroeconômico, né, analisar o cenário geopolítico, que é todos esses pontos que você trouxe, e é esses pontos que o especialista de investimentos precisa desenvolver, e é justamente isso que o PAAP foca, né? Sim. Em trazer esses pontos que o especialista precisa para ficar pronto, né, para uma entrevista, ficar pronto para assumir essa cadeira, né? Muito obrigada, Lu. Infelizmente, a gente passou tão rápido, né? A gente já está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Parabéns pela sua evolução. Obrigado. É o que eu te falei, você é a prova de que o aluno que se dedica, busca as conexões certas, a oportunidade ela vai aparecer. É só uma questão de tempo. É aquilo que você falou, né? E o foco em atrás também, né? Perfeito. Não é eu entrei no PAAP hoje e amanhã eu vou conseguir uma vaga, né? Você vai ter toda essa preparação e a oportunidade ela vai chegar, né? Sim. O aluno que se dedica, as conexões corretas, né, ali. E é justamente isso que o nosso podcast ele quer mostrar, né? O Conexão Advisor. Então, para você que gostou do nosso papo, curta aqui o nosso vídeo, nós vamos deixar aqui o LinkedIn do Luiz, para quem tiver dúvidas, quiser chamar você no LinkedIn. Pode chamar, se for do Itaú, chamar ali pelo Teams também, fica à vontade. Perfeito, ó, o Luiz já se colocou super à disposição, podem chamar o Luiz se vocês tiverem qualquer dúvida. O nosso podcast está só iniciando, se você gostou do nosso papo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui para o Luiz. E até a próxima, fiquem nos acompanhando aí para os próximos episódios. Até mais! Tchau, tchau.